Salve, salve galera tricolor, fala você São Paulino, fala você São Paulina. Começamos amanhã como, né? Possíveis especulações aí sobre o Luan, se fica, se não fica, tem contrato finalizando aí no final desse ano, no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato, é uma coisa que eu até ia trazer na live de ontem, mas a gente acabou falando bastante coisa, nosso tempo foi curto na nossa live de ontem, inclusive vai estar aí o card a qualquer momento para vocês assistirem na tela final, em algum lugar, para quem perdeu a live de ontem conseguir acompanhar. Vamos falar também um pouquinho sobre São Paulo e Bragantino, que acontece nesta quarta, às 7h45 da noite e onde será transmitido. Lembrando que hoje vamos fazer uma live falando um pouco sobre o nosso adversário, que mudou bastante aí da temporada passada para esta. Mas antes da gente falar do Luan, antes da gente falar da transmissão de São Paulo e Red Bull Bragantino, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu gostei neste vídeo aqui, mandar para todo São Paulino que você conhece, se inscrever no canal se você for novo, se você está chegando através das recomendações do YouTube, algum amigo mandou para você, se você curtiu a minha maneira aqui de falar sobre o nosso Clube da Fé. Curtiu? Se inscreveu? Mandou para teus amigos? Excelente! Ao final desse vídeo eu quero saber os pensamentos de vocês, os comentários de vocês sobre o nosso querido Luan, que não está sendo aproveitado pelo senhor Rogério Ceni como titular. Em nenhum momento dessa temporada ele foi titular ainda. Acredito que desde que o Ceni assumiu o São Paulo, das vezes em que o Luan esteve à disposição, pouquíssimas vezes foi titular. Salvou inclusive o Ceni e todo o São Paulo naquele jogo contra o Atlético Goianiense no final do ano passado, que o Felipe Alves também saiu como um grande destaque do Campeonato Brasileiro. Para mim, todas as partidas que o Luan entrou até agora, ele foi bem. Em todas que ele entrou, contra o Palmeiras, ele entrou para mim muito bem. Entrou um pouquinho tarde, mas entrou bem, deu um bom passe pro Wellington. E eu não sei explicar para vocês o porquê que esta temporada ele ainda não começou nenhum jogo como titular. Inclusive, eu achei que ele seria titular contra o Santo André e não o Gabriel Neves. Me surpreendeu o Gabriel Neves no time titular. O Luan entrou contra o Corinthians e para mim foi um dos poucos momentos que o São Paulo teve pegada no meio campo. Porque com o Pablo Maia e com o Jackson estava sendo sobrecarregado e o Pablo Maia tá numa fase ruim, tá num começo ruim de temporada. E o Luan entrou muito bem. Todos os jogos que o Luan entrou muito bem. No final do ano passado, o Luan, para mim, estava visivelmente fora de forma, estava visivelmente abaixo fisicamente. Nessa temporada não. E foi graças também ao esforço dele, que durante o período de férias pediu para continuar treinando, pediu para poder utilizar do CT, utilizar da infraestrutura do São Paulo para fortalecer a parte física. Ele tá mais forte, perdeu aquela massinha, né? Aquela massinha de pão que fica nessa região aqui. Parou de estar um pouquinho inchado, ele estava visivelmente fora de forma no final do ano passado. Até mesmo nesse jogo que eu falei para vocês que ele deu uma salvada contra o Atlético Goianiense, ele estava um pouquinho acima do peso. Esse ano não. Desde o primeiro jogo, ele aparenta aos nossos olhos, pelas fotos, pelos vídeos de bastidores, pelos vídeos de treino, pelo que a gente vê dele em campo, melhorou e melhorou muito. Só que ainda não teve o seu espaço no time titular. O Luan, pra mim, desde que subiu ao profissional, mostrou que poderia ser titular. Eu não me lembro de uma partida ruim do Luan nos momentos em que ele esteve bem fisicamente. O Luan, pra mim, é primordial no nosso título paulista de 2021. Na nossa briga pelo título brasileiro lá com o Fernando Diniz, na nossa disputa pelo Campeonato Brasileiro com o Fernando Diniz, ele também foi um dos grandes destaques. Inclusive, naquela época, com o Luan, o nosso aproveitamento chegava perto da casa dos 70% e sem o Luan, 30%, 38%. Se vocês pegarem na época, era mais ou menos assim. Com o Luan era sinônimo de que o time não tomava gol. Com o Luan dava uma sustentação defensiva absurda para o time do São Paulo. Com o Crespo, nas 3 primeiras rodadas do Paulista de 21, o Crespo não utilizou o Luan. Depois que ele colocou o Luan no time titular, não saiu mais. Porque o Crespo entendeu que defensivamente com o Luan, ele estava muito mais próximo da vitória do que da derrota. Era muito mais fácil você terminar um jogo no mínimo 0-0 com o Luan em campo, porque perturba a criação do adversário, perturba o meio do adversário. Se vocês forem pegar entrevistas, por exemplo, do Rafael Veiga e do Gustavo Scarpa, que se eu não me engano eles deram pro Podpah, eu não vou colocar aqui o vídeo porque não sou dono do conteúdo, o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga comentando com o Igor, com o Igão e com o Mítico do Podpah, falando que, pô, de marcador assim difícil, que foi a pergunta que o Igão fez pra ele, pô, tem o Luan do São Paulo, o cara que é chato, o cara que fica em cima, o cara que marca individual, não deixa você respirar. E a gente viu que um cara, por exemplo, como o Rafael Veiga, quando joga livre, leve, solto, como diria o Pô Fechou, como joga livre, leve, solto, como foi contra o Flamengo, é um cara que pode acabar com o jogo. É um cara que se tem liberdade, se a gente der liberdade com um cara desse de criação, a gente tá ferrado, a gente vai ter problemas. O que o Luan faz? Ele inibe a criação do adversário, ele inibe a criação de jogadas dos nossos rivais, dos nossos adversários. Com o Luan em campo, é muito mais próximo a gente não tomar gol. Ele vai criar muito?
Não é um grande criador, mas não é um brucutu. Eu não entendo como treinadores dessa nova geração não gostam daquele volante camisa 5, sendo que até o Pepe Guardiola, que é o padrinho de todos, a referência, o pastor, o papa de todos esses treinadores da nova geração, até ele gosta do camisa 5. Ele teve o seu camisa 5 no Barcelona, que era o Busquets, teve o Xabi Alonso no Bayern de Munique, hoje em dia teve o Rodri por muito tempo no Manchester City. Então eu não entendo por que os caras têm essa... Eu não sei se é birra com o primeiro volante mais marcador. O Diniz também era assim, ele gostava de Tchê e Daniel Alves na volância, e a gente via que aquele time podia até fazer gols, mas com certeza ia tomar. E o contrato do Luan se encerra em dezembro. A partir de junho ele pode assinar com qualquer outra equipe. E agora tá um burburinho de que ele vai ou não vai assinar a renovação. Eu não vou entrar no mérito da especulação se ele vai ou não ficar, porque pode chegar em maio, ele pode assinar uma renovação, pode chegar no meio do ano ele assinar uma renovação, eu não vou entrar nesse mérito. Mas por que um cara desse não está sendo utilizado? A gente fica o tempo todo pedindo esse cara no time titular. E não é como se a gente estivesse pedindo alguém que não demonstrou nunca alguma coisa. Demonstrou. Desde que subiu ao profissional, o Luan demonstrou alguma coisa pelo São Paulo. Não é à toa que ele foi o cara que nos deu o título paulista. Se a gente pegar toda aquela campanha, tudo bem que até o Pablo jogou bem ali, muita gente vai falar, pô, até fulano, até ciclano jogou bem, mas se não fosse o Luan, não só pelo gol contra o Palmeiras, pela força defensiva que aquele time do Crespo teve no Paulistão, praticamente não sofreu. Não sofreu, tivemos a melhor defesa, o melhor ataque, o melhor tudo naquele Paulista e muito passou pelo Luan. A partir do momento que o Crespo coloca o Luan no time titular, ele não sai mais. O Aguirre chegou a dar oportunidade pra ele, o Diniz foi coagido a colocar ele no time titular também e não saiu mais, até que saiu e a gente viu o que aconteceu também. Não entendo, eu espero de coração que agora, quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, o Luan tenha a sua oportunidade. O Pablo Maia já teve a oportunidade dele, o Gabriel Neves teve contra o Santo André a oportunidade dele, tá na hora do Luan. Eu tenho certeza quase que absoluta que a partir do momento que o Luan entrar como titular, ele não deve sair mais, a não ser que o Rogério decida falar, não, eu vou tirar ele. Ah, ele jogou muito bem, mas não vai ser meu titular. Aí a gente já sabe que vai ser uma opção do Sr. Ceni. E falando em São Paulo e Red Bull Bragantino, a transmissão do jogo, inclusive, será do Premiere e do Paulistão Play. Nenhuma outra plataforma vai transmitir, pelo menos por meios oficiais, esta partida. Eu sei que alguns de vocês dão o seu jeitinho, alguns de vocês dão o seu migué, mas apenas esses dois lugares vão transmitir São Paulo e Red Bull Bragantino. Equipe do Bragantino, essa que tá fazendo uma campanha de muita oscilação. A gente vai falar um pouquinho mais do Bragantino na nossa live hoje às 18h30, mas a equipe do Bragantino tá oscilando, não é nem de longe aquele Bragantino mais coeso dos últimos anos. Tudo bem que ano passado também começou uma caída, trocou de treinador. O goleiro do Bragantino, minha nossa, só falta ele virar o Oblak contra o São Paulo, mas nossa, é nível Denis. É goleirinho nível Denis, misericórdia. Mas a gente sabe que o Bragantino adora aprontar pra cima do São Paulo, né? Tirando o último jogo contra o Bragantino no Morumbi, que a gente ganhou por 3-0, se eu não me engano, no Dia dos Pais. Eu tava nesse jogo, teve vlog no estádio especial, que eu pude até ir no escudo lá no Morumbi. Vai estar o card aí pra vocês também, em algum canto da tela, acho que fica nesse aqui, eu sempre me confundo. O Bragantino adora aprontar pra cima do São Paulo, mas esperamos que a gente esteja mais uma vez num dia iluminado, como foi nesses 3-0 no Dia dos Pais. Acho que foi no dia 4 de agosto de 2022, que a gente goleou o Bragantino em casa. Foi o jogo, inclusive, de estreia da camisa 3, em homenagem ao Tele. Torcer para que o São Paulo faça um grande jogo, porque lembrando, uma coisa que eu gosto de sempre repetir a tecla aqui eu sempre gosto de bater nessa tecla aqui para vocês. O que importa são os jogos contra os times de Série A. Tudo bem que tem um Ituano que tá na Série B, que por detalhe não subiu. Contra a Portuguesa, que é um time mais fraco, você tem que testar coisa nova, como o Galopo foi testado de atacante e acabou dando certo, apesar de eu gostar mais do Galopo como meia. A gente tem que ficar de olho nesses jogos contra times de Série A, contra Corinthians, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, que são os jogos que realmente o nível técnico é um pouquinho mais próximo. Tudo bem que o Santos tá uma lástima, o Bragantino, como eu falei, com um novo treinador, um novo sistema tático, os jogadores devem estar se adaptando ainda ao cara, ainda não tá aquele Bragantino mais regular que foi nos últimos anos, que chegou até inclusive disputar Libertadores. Pois é, até o Bragantino tá disputando Libertadores nos últimos anos e a gente tendo dificuldades, mesmo com 8 vagas pra chegar, né, professor Ceni? Então torcer pra gente estar mais uma vez num dia iluminado e não nesses dias de azar que a gente sempre tem contra o Bragantino, que parece que todo mundo vira parece que o Bragantino vira o Leipzig, né? Vira o Red Bull Leipzig, não o Red Bull Bragantino contra a gente. Contra todo mundo pipoca, contra a gente vira um avião. Então é isso, rapaziada. Eu queria trazer isso aqui pra vocês, essa discussão sobre o Luan. Eu quero muito que ele tenha oportunidade como titular o quanto antes, que eu tenho certeza que o Luan, tendo a sua oportunidade, ele não sai mais do time. O que a galera pede, o que a galera grita de Luciano no Morumbi, eu gostaria que gritassem pelo Luan.
porque eu tenho certeza que defensivamente, até inclusive trouxe na live de ontem pra vocês, o São Paulo toma pouquíssimas finalizações, mas não é nem de longe a melhor defesa, até porque quando os caras chegam na área de defesa do São Paulo, a gente sofre. Toda vez ou é um contra-ataque, ou tá muito espaçado, ou não tem ninguém marcando, ou tá com algum problema defensivo, tá com algum buraco por ali, muito por não ter esse cara. Tudo bem que o Gabriel Neves é um segundo volante que ele usa de primeiro, o Pablo Maia tá numa fase ruim, o Jackson, o Rogério precisa decidir se ele vai ser primeiro, se ele vai ser segundo volante, acho que ele pode render nas duas. Então, de coração, deem uma oportunidade pro Luan, que aí ele não sai mais do time, vocês renovam com ele e para com isso. E para com isso, e para de invenção. Todo time precisa de um cara mais destruidor. O próprio Ceni fala que ele gosta de um carregador de piano, ele gosta de um cara que faz trabalho sujo. Que é um cara que mais fez trabalho sujo no São Paulo nos últimos anos do que o volante Luan? Não tem. Obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Não esquece de comentar o que você acha do Luan. Onde é que você vai assistir São Paulo e Red Bull Bragantino? O que você tem visto também? Se alguém viu algum jogo completo aí do Bragantino, eu não vi nenhum ainda nesse ano, nem a estreia que foi contra o nosso rival da Zé, não vi nenhum jogo do Bragantino até agora. Tamo junto, rapaziada, e como sempre, vamos São Paulo!